tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus a você, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando o programa Essencial. Você acredita no céu, no inferno e no purgatório? Hoje o assunto vai ser sobre isso. Você já ouviu falar sobre os novíssimos? O programa Essencial procura trazer para vocês sempre assuntos relacionados à família e alguma pinceladinha sobre a doutrina católica. E hoje nós vamos falar sobre os novíssimos, para que a gente aprenda um pouquinho mais a respeito da nossa doutrina. Na doutrina católica, os últimos acontecimentos que afetarão cada indivíduo no final da sua jornada terrestre são chamados de novíssimos. E são eles: morte, juízo e a sua eternidade, que vai ser com Deus ou sem Deus, ou seja, o céu e o inferno. E nós ainda temos a possibilidade do purgatório. E os novíssimos, eles têm fundamentação bíblica. Aqui no livro do Eclesiástico, capítulo 7, no versículo 40, nós vamos encontrar a seguinte exortação: em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Realmente, se nós nos lembrássemos a cada instante da nossa vida que nós vamos prestar contas a Deus, de tudo que nós fizemos de bom e de ruim, nós muitas e muitas vezes teríamos atitudes diferentes. No mundo de hoje anda fora de moda falar de inferno, falar de um juízo de Deus, e muitas pessoas chegam a afirmar que o inferno é aqui mesmo. Mas o que a palavra de Deus, o que a doutrina católica nos ensina a esse respeito? Eu gosto muito de falar com crianças. Eu sempre tive experiências, né, bem? Nós sempre tivemos experiências com a nossa filha e com os nossos sobrinhos de que as crianças podem ser os maiores teólogos que a gente pode conhecer. E um sobrinho nosso, uma vez a Zélia explicando para ele era pequenininho, a existência do céu, do inferno e do purgatório, esse nosso sobrinho falou assim: tia Zélia, eu já entendi. É mais ou menos assim, né, tia? Aquela criança que estuda bastante e é um bom aluno, ela passa direto. É então como se a gente fosse para o céu, direto. Aquela criança que estuda mais ou menos, não estuda tanto quanto devia, ela fica de recuperação. Então, é como se fosse o purgatório. E aquela criança que não estuda nada, que só faz bagunça, ela bomba direto. É como se fosse o inferno. Uma criança, não sei quantos anos ele tinha naquela ocasião, mas era uns 6 anos, pequeno, mas que ensinou como um verdadeiro teólogo esta realidade. Porque a palavra de Deus e a doutrina nos ensina que todos nós vamos passar por um juízo particular, imediatamente após a nossa morte. A morte é o momento que a alma se separa do corpo. O corpo vai se decompor e a alma vai ao encontro de Deus. Portanto, na nossa fé católica, nós cremos e aprendemos que imediatamente após a morte do indivíduo vem o seu juízo particular. E ali estará diante de Deus toda a sua vida. Ali nada mais pode ser mudado. E aquilo que nós vivemos, a forma com que nós vivemos, ela vai fazer com que nós tenhamos condições de escolher passarmos a nossa eternidade com Deus ou longe de Deus. Muitas pessoas querem se perguntar, mas Deus sendo amor, Deus sendo misericórdia, Ele pode condenar alguém ao inferno? O que é importante nós entendermos que não é Deus quem condena alguém ao inferno. Somos nós mesmos que, ao fazermos a nossa escolha de vivermos longe de Deus, longe do plano de Deus, do projeto e dos mandamentos de Deus, nós escolhemos estar longe dele. A nossa liberdade nos dá essa condição. A nossa liberdade nos faz escolher estarmos com ele ou sem ele. E eu quero abrir aqui um parênteses, porque
hoje em dia tem estado muito na moda, vamos falar assim, a reencarnação. E para nós católicos, a reencarnação não existe. A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai nos afirmar o seguinte: como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Então, as pessoas hoje tendem a viver a sua vida de qualquer forma, porque não tem problema, eu vou morrer, eu vou reencarnar outra vez, e eu vou me aperfeiçoar, e eu vou me reencarnando e me aperfeiçoando até eu chegar a ser um espírito de luz. Nós católicos não podemos nos envolver com essa doutrina. Nós católicos, como eu acabei de professar, cremos que o Senhor vai nos julgar imediatamente após a nossa morte e que nós possamos estar preparados, porque existe sim um lugar que não foi Deus quem criou, porque não foi Deus que criou o inferno. Ali onde caiu aquele que rejeitou a Deus, o Satanás, o demônio, aquele que por ódio a Deus, ele não podendo atingir a Deus, ele então quer fazer com que o homem, com que aquele que é o bem-amado de Deus, possa então se afastar de Deus. E dessa forma ele pode fazer com que Deus sofra as nossas más escolhas. O que nós precisamos entender é que Deus não criou o inferno. O inferno foi criado por aquele que negou a Deus e que deu as costas para Deus. E a escolha de um anjo, gente, diferente do que a gente possa imaginar, as pessoas hoje, elas têm condição de se enganar na escolha que ela faz. Mas um anjo, ele tem todo o conhecimento. É por isso que a escolha de Lúcifer, ao negar a Deus, ela não tem volta. É por isso que, por toda a eternidade, existirá um inferno, onde aquelas pessoas que também negaram a Deus vão estar ali realmente distantes de Deus. E esse é o maior sofrimento do inferno. O maior sofrimento porque no momento que ele foi chamado por Deus, ele conhece a verdade. Ele então, aquela alma, ela vê tudo o que ela mais ansiou durante toda a sua existência, que é o próprio Deus. Porque nós nascemos do coração de Deus e a nossa alma anseia por esse Senhor. E quando essa alma então conhece a Deus e ela percebe que a vida inteira ela lutou contra Deus, ela fez as escolhas erradas e ela vai então estar eternamente distante de Deus. Então, o maior castigo que pode existir no inferno é justamente esse, é saber que ela está privada eternamente da visão de Deus. É por isso que nós devemos estar constantemente em estado de graça. O que é isso? Nós precisamos buscar a nossa confissão, buscar um sacerdote, principalmente quando nós cometemos pecados graves, que são os pecados cometidos contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Porque nós não sabemos a hora, como diversas vezes Jesus nos ensina com parábolas e também afirma de forma muito clara, nós não sabemos a hora que nós vamos ter que prestar contas ao Rei que vem, que nos chama, nós não sabemos. Nós temos que estar preparados. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e na sequência nós vamos continuar com esse assunto, mas falando sobre a existência do purgatório e a existência do céu. Tua casa não será abalada. Momento Vida. A sexualidade tem suas raízes nos genes, na ação dos hormônios e expressa uma maneira de estar no mundo. Esta realidade nos impulsiona a sair ao encontro do outro, porque somos chamados a amar. Através do corpo, nos apresentamos homem e mulher e nos completamos para uma construção da sociedade. Pense nisso. A sexualidade integra a unidade da pessoa. Quando esta unidade é quebrada, todo o ser é dividido. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética.
casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial. Hoje nós estamos falando sobre os novíssimos. E na segunda parte do programa nós vamos falar sobre o purgatório. Algumas pessoas não acreditam na existência do purgatório, mas na palavra de Deus, no Antigo Testamento, lá no segundo livro dos Macabeus, já se comenta sobre a oração pelos mortos, a oração pelas almas. Eu quero meditar com você no capítulo 12, versículo 45 de Macabeus. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. A Igreja Católica, ela sempre cultivou esse cuidado com os falecidos, essa oração pelos falecidos. A Sagrada Escritura, além desse trecho que a Zélia leu, ela tem vários outros trechos que mostram a necessidade de nós rezarmos pelas almas, as almas que estão no purgatório. Inclusive, não sei se você tem conhecimento desses termos, nós somos o corpo místico de Cristo. Mas o corpo místico de Cristo, ele não se limita, não se resume a nós que estamos aqui na Terra. A igreja que está ainda aqui na Terra se chama igreja militante. A igreja que se encontra no purgatório se chama igreja padecente. E a igreja que já se encontra no céu, os santos, nossos irmãos falecidos que já estão na glória, se chama igreja triunfante. E todos juntos se unem. Essa é a comunhão dos santos que nós professamos no credo. Inclusive a cada missa, ali em torno do altar, é uma igreja única. Ela se faz presente ali também, os santos, os anjos, a igreja padecente. Por quê? Porque não existe uma oração mais eficaz para que nós possamos interceder pelos nossos queridos entes falecidos. A pessoa que se encontra no purgatório, ela não pode mais rezar por si mesma. Porque exatamente no que consiste o purgatório? Ela está na graça e na amizade de Deus, mas ela não está ainda totalmente purificada, então ela não pode entrar na glória do céu, porque ali somente quem está perfeitamente em estado de graça. Então, nós temos a graça misericordiosa do purgatório. A pessoa que se encontra no purgatório, ela tem consciência de que ela está salva, mas ela está pagando ali as últimas coisas que ela precisa para realmente se purificar e poder voltar a ter uma visão de Deus. Mas a única porta que tem do purgatório, que existe no purgatório, ela é a porta para o céu. E nós podemos ajudar os nossos irmãos com as nossas orações, principalmente a oração da Santa Missa, para abreviar o tempo desses nossos entes queridos que estão no purgatório. Porque a pessoa que ali está, ela não pode nada mais por si mesma. Elas podem interceder por nós, elas podem rezar por nós, mas elas não podem rezar por si próprias. Isso é a comunhão dos santos. E para que a gente possa entender um pouco melhor o que seria o purgatório, ele, antes de ser um lugar, ele é um estado. Quando Pedro negou Jesus, nós sabemos que o galo cantou, depois da sua terceira negação, e Jesus o olha. E Pedro, então, ele tem um arrependimento tão grande que ele chora profundamente a dor de ter negado o seu Senhor. Naquele momento, o sentimento de Pedro foi como que um purgatório. Ele que se encontra com aquele olhar de puro amor, de pura misericórdia, ao qual ele não correspondeu. Vai ser assim que um dia nós podemos estar diante de Deus. Nós vamos nos sentir envergonhados por termos tido atitudes más ou simplesmente insensíveis diante de Deus. Deus que tanto nos ama, Deus que tanto nos amou e quer que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. Pode ser que no momento que nós sejamos chamados, nós estejamos prontos
e possamos cair logo nos braços de Deus. Uma prova da existência do céu é o que Jesus diz ao bom ladrão na cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas, para aquelas pessoas que ainda não estão totalmente preparadas, existe uma última chance, uma última dádiva da misericórdia de Deus, e se chama purgatório. E nós precisamos estar em oração por esses nossos irmãos. Então, entendendo todo esse contexto, meu irmão, minha irmã, de novíssimos, eu me recordo da aparição de Nossa Senhora em Fátima aos pastorinhos. Nossa Senhora mostra o inferno àquelas crianças e ela fala que muitas almas têm ido para lá porque não tem quem se sacrifique e reze mais por elas. E revela que Deus tem o desejo de estabelecer no mundo o amor, a devoção ao Imaculado Coração de Maria como uma forma de realmente salvar as almas dos pobres pecadores que se precipitam no inferno. Nossa Senhora então revela que Deus deseja estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria como forma de salvar as almas dos pobres pecadores, para que muitos não possam se precipitar no fogo do inferno. E ela então ensina uma oração aos pastorinhos que nós rezamos ainda hoje no Santo Terço, a oração que diz: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Que nós possamos nos unir ao coro dos anjos, dos santos e rezar, interceder pelos pobres pecadores, e que nós possamos olhar para cada um de nós também, para dentro de nós, e buscarmos examinar a nossa consciência para estarmos sempre com a consciência tranquila diante de Deus e estarmos preparados para o momento que nós vamos nos apresentar diante dele. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Momento Vida. A sexualidade tem suas raízes nos genes, na ação dos hormônios e expressa uma maneira de estar no mundo. Esta realidade nos impulsiona a sair ao encontro do outro, porque somos chamados a amar. Através do corpo, nos apresentamos homem e mulher e nos completamos para uma construção da sociedade. Pense nisso. A sexualidade integra a unidade da pessoa. Quando esta unidade é quebrada, todo ser é dividido. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética.
casa não será abalada. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Essencial. Hoje falando dos novíssimos, aquela realidade, as realidades que afetarão cada indivíduo no último momento da sua existência terrestre. Nós estamos falando da morte, do juízo particular e da eternidade que nós vamos ter com Deus ou distante de Deus. E nada melhor do que nesse terceiro bloco nós meditarmos naquilo que é o anseio do nosso coração, da nossa alma. Por quê? Porque nós nascemos do coração de Deus e é para lá que nós queremos voltar. A palavra de Deus que nos ensina que a nossa alma tem sede do Senhor, ela só se sentirá feliz, realizada, completa, quando estiver junto de Deus. E a palavra vai nos dizer o seguinte, aqui em Coríntios 2, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tal são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele enxugará toda lágrima, não haverá mais choro, mais morte, mais grito e nem dor, porque passou tudo que era velho, eis que tudo se fez novo. E as pessoas então vão encontrar-se num momento infindável de amor, porque o céu é isso, um momento de amor que não acaba mais, é estar eternamente na Nova Jerusalém, aquele lugar que Deus sonhou e preparou para cada um de nós. Ali nós vamos estar em comunhão com os anjos, com os santos, com aquelas pessoas que nós convivemos aqui na terra. Nós vamos estar felizes eternamente com o Senhor. Nós temos que ter a consciência de que o céu, ele começa a ser construído aqui. Eu começo a construir o céu a partir da oração, porque tem gente que fala assim, que não consegue rezar, não tem tempo para Deus, mas então como que vai viver a eternidade louvando e glorificando o nome de Deus? Nós precisamos desde já começar um relacionamento com Deus, e esse relacionamento ele se dá na oração. Deus nos chama, Deus nos busca, Deus espera por cada um de nós. E nós precisamos cultivar momentos de intimidade, de oração com Ele, na nossa vida pessoal e também ao encontrá-lo na Sagrada Eucaristia. Nós podemos alegremente viver a Santa Missa imaginando que ali é uma antecipação do que nós vamos ter no céu. Porque ali, apesar de haver pão, está verdadeiramente nosso Senhor ressuscitado. Ele ali se dá, ele morre de uma forma incruenta, ou seja, nós não vemos o Senhor crucificado, mas ali ele morre, mas ressuscita por cada um de nós. Então ali, quando eu comungo o Senhor, eu comungo Jesus, eu começo a viver o céu aqui já dentro de mim. Quando nós comungamos, ao nosso redor e derredor existem anjos que se prostram para adorar o Senhor. Se nós pudéssemos enxergar a realidade espiritual que acontece numa Santa Missa, nós nunca sairíamos da mesma forma de uma Santa Missa. Nós temos um anjo da guarda. Já que nós estamos falando de realidade espiritual, é importante sabermos que nós temos um anjo que o tempo todo tenta nos inspirar coisas boas, tenta nos inspirar escolhas para o bem. O nosso anjo da guarda que Deus nos deu, constantemente, ele sussurra como na nossa consciência o que nós devemos fazer para estarmos junto com Deus ainda nesta terra. Então, meu irmão e minha irmã, que o maior desejo no seu coração seja buscar o céu. Que você possa, mais do que tudo nesta vida, nós sempre falamos para nossa filha, né, bem, que esse é o maior bem que nós podemos almejar. Os bens materiais passam, os bens financeiros, as heranças, elas podem ser motivo de discórdia nas famílias. Mas quando nós deixamos o céu como herança para os nossos filhos, ou seja, quando nós queremos cultivar, criar no coração dos nossos filhos o desejo do céu, o bem mais precioso que nós podemos cultivar e almejar é o céu,
É como aquela pérola preciosa, aquele tesouro enterrado no campo que a traça não rouba, a traça não corrói, o ladrão não é capaz de roubar. Então, nós vamos estar construindo o céu dentro do nosso lar e no coração dos nossos filhos. Que nós possamos almejar com os anjos, com os santos, com aqueles que já nos precederam no céu, que nós possamos estar em constante oração para que um dia nós possamos falar como São Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé, e possamos desfrutar da glória de Deus, da presença de Deus por toda a eternidade. Deus abençoe. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando